Olá, olá pessoal! Bem-vindo a mais uma aula do nosso curso fantástico da Ana Becoa, do nosso método de cocriação chamado Core Magic Abundance. E aula 4, hoje vamos ver o mistério do número 42, a origem desse número no Egito Antigo e que muito provavelmente, na minha opinião e de acordo com as pesquisas que eu tenho feito nesses últimos anos, influenciou os judeus helenísticos do século III a.C. a fuçarem a Bíblia hebraica e descobrirem a Ana Becoa. Que Márcio Alexandre, sou seu mentor de vida abundante 42, meditação, terapias e cocriação, te ajudando a transformar ansiedade e estresse em harmonia e bem-estar, aqui no nosso canal Power Awakening 42, que é um canal de espiritualidade prática e desenvolvimento pessoal. Então a gente tem vídeos e cursos sobre meditação, cocriação da realidade aqui com a Ana Becoa, terapia holística, dicas sobre espiritualidade como um todo. Temos uma parte sobre a incrível história secreta da raça humana, sobre a consciência, sobre história proibida, arqueologia proibida, enfim, um bocado de coisa interessante no nosso canal. Este quadro é específico da Ana Becoa, o curso da Ana Becoa, que é o centro do método de cocriação da realidade que eu criei, que é o Core Magic Abundance, que é um método, como eu disse, de cocriação da realidade, usando o poder da consciência e ação direcionadas para manifestar metas. E o núcleo desse método é a Ana Becoa, junto com outras abordagens combinadas, né, que eu já estudo a Ana Becoa desde 2018 de uma maneira muito profunda. Então, aula 4, vamos ver o mistério do número 42 do Antigo Egito, porque isso me intriga há muito tempo. Para quem conhece um pouco da Cabalá judaica, nos livros, vídeos, em geral, eles até explicam qual é a origem, de onde que veio essa ideia dos 72 nomes de Deus. São 3 versículos em hebraico, lá do livro de Êxodo, no momento que os israelitas, os hebreus antigos, estão fugindo de Faraó, dos egípcios, prestes a atravessar o Mar Vermelho, o mar se abre. Aí são 3 versículos, cada versículo, nesse momento que o mar se abre, que Moisés abre o mar, 3 versículos, cada um em hebraico com 72 letras. Aí houve uma permuta entre as letras, aí criou-se essa questão das 72 nomes de Deus há muitos séculos atrás. Ok, até entendi. Cada nome de Deus com características, energias e tudo mais. Mas o nome de Deus de 42 letras? É que veio das primeiras 42 letras do livro de Gênesis. Debaixo dessas 42 primeiras letras, que é o versículo 1 e parte do versículo 2 do capítulo 1 do livro de Gênesis, debaixo dessas 42 letras em hebraico, tem 42 letras ocultas. Mas de onde que veio esse número 42? Como é que descobriram essas letras ocultas? Não se fala muito, não diz, né? Enfim, até hoje eu não sei. Mas a gente especula algumas coisas. E de onde que veio essa ideia deles procurar exatamente 42 letras? Por que não 40? Que foi o tempo que, segundo a tradição judaica, os israelitas estiveram no deserto 40 anos. Por que não 40? Para ficar um número mais bonitinho, e sim 42? Enfim, pelo menos essa questão do número 42, eu acho que teve uma forte influência da cultura egípcia sobre os inúmeros judeus que foram morar no Egito, não na época de Moisés, mas no século III, antes de Cristo, antes da Era Comum. Depois que Alexandre o Grande conquistou o Egito, levou a cultura grega para o Egito. E aí eu vi vários judeus também indo morar em Alexandria. Então, tinha a cultura grega sincretizada com a cultura egípcia e ainda os judeus no meio. Muitos judeus no meio, absorvendo as duas culturas. E hoje a gente vai falar no vídeo de hoje como o número 42, que eu não sabia. Isso aí foi pesquisando, né, curioso sobre Ana Becoa, que o número 42 é um número muito forte
na cultura e religião e tradição egípcia antiga. E como havia vários judeus morando lá, provavelmente influenciou os judeus a pegarem essa ideia e a pesquisarem as 42 letras, né, ocultas dos 42 letras de Gênesis. Vamos ver isso. E o nosso mantra 110:42. Milagres acontecem. Então, vamos lá. Nós aqui na nossa aula, o nosso símbolo Ko, a gente inspira, expira, sentindo-se bem, tranquilo, em paz, conectado às letras, conectado às energias de luz e amor. Pronto. 42 na tradição egípcia antiga. É uma parte teórica, só que como é que é o curso da Ana Bekoa, do jeito que eu tenho entendido mais nesses 5 anos, é um jeito bem diferente dos cabalistas judeus tradicionais, que tem outra visão bem bacana, ok? Aqui é a visão que eu, de acordo com os meus estudos nesses 6 últimos anos, então, é o curso da Ana Bekoa, a parte teórica, e vamos ter a parte prática. E é importante vocês saberem disso, porque parte dessas ideias, dessa parte teórica, a gente vai usar na parte prática, para a cocriação da realidade. Então vamos lá. 42, na tradição egípcia antiga. O número 42 teve vários usos e significados importantes no Egito Antigo. O que eu, Márcio, não sabia disso. O que provavelmente influenciou os judeus helenísticos do Egito Ptolomaico a explorarem esse número na Kabbalah e na Bíblia hebraica. Egito Ptolomaico, depois de Alexandre o Grande, já no século III e também segundo antes de Cristo, antes da Era Comum. Então, a primeira coisa do Egito Antigo que tem uma forte influência do número 42 é o mito de Osíris. Osíris foi um dos deuses. Osíris foi um dos deuses principais do Egito Antigo. E segundo algumas tradições do Egito Antigo, foi o primeiro rei, o primeiro faraó, né? Ele era um dos deuses, casado com outra deusa chamada Ísis, que era irmã dele. Então, e tiveram um filho com cabeça de falcão chamado Horus. Então, Osíris, Ísis e Horus é a trindade egípcia. Só que Osíris tinha um irmão chamado Sete. E Sete queria destroçar, acabar com Osíris e ficar com o reinado do Egito para si. Então, Osíris, de uma maneira metafísica, simbolizava a ordem e a harmonia. E Sete, o irmão dele, brigando com ele e tudo mais, representava o caos, a desordem e tudo mais. Eu percebo que muita coisa das mitologias tem lições metafísicas, tem os antigos tentando entender essas forças da natureza, as forças do universo, os ciclos da natureza. Por que a gente nasce, por que a gente morre, o que é que tem depois da morte, o espírito existe ou não. Enfim, nas mitologias, muitas vezes, tem a tentativa dos antigos, de inúmeras tradições, em explicar esses conceitos da vida, do espírito, conceitos mais abstratos. Então, Osíris, vocês vão perceber que representa a ordem e a harmonia no universo, no Egito, enfim, no cosmos, no mundo. E Sete, o irmão dele, representava o caos, a desordem. Então, ordem e caos, né? E por que tem o número 42? Vamos lá, vamos ler essa parte. O mito de Osíris é a história mais elaborada e influente da mitologia egípcia antiga. Trata-se do assassinato do deus Osíris, o rei primitivo do Egito. Alguns dizem, né, foi o primeiro, na mitologia, o primeiro faraó, o rei do Egito, e suas consequências. O assassino de Osíris, seu irmão Sete, como eu disse, usurpa seu trono. Inclusive, tem um filme fantástico, tem na Netflix e também na Amazon Prime, que é Deuses do Egito, que é justamente o filme todinho. Sete acaba com Osíris, usurpa o trono, começa a ter uma tirania no Egito, e Horus fica exilado, que é o sobrinho, né? Sobrinho de Sete,
filho de Osíris, fica desterrado, exilado, e junta forças com outros deuses para voltar à capital do Egito e tomar o trono que é seu de direito, e ajudando a manter a ordem, né? Deuses do Egito. E mostra bem direitinho essa mitologia de Osíris. Então, Sete quer usurpar o trono de Osíris. Enquanto isso, Ísis, esposa de Osíris, restaura o corpo de seu marido, porque ele morre e ressuscita. Eu já vi essa história de Deus que morre pela humanidade e depois ressuscita em algum canto. Então, Osíris, e houve vários deuses na antiguidade, de várias culturas, que morrem e ressuscitam. Osíris era um deles. Depois que ele é morto, esquartejado e tudo mais, Ísis vai atrás do corpo, restaura o corpo de seu marido, permitindo-lhe conceber postumamente seu filho Horus. Depois que Osíris ressuscita, ele tem mais uma noite de amor com Ísis, e depois Horus nasce, só que com a cabeça de falcão. O restante da história se concentra em Horus, produto da união de Ísis e Osíris, que é inicialmente uma criança vulnerável, protegida por sua mãe, e depois se torna o rival de Sete pelo trono, ou seja, 7 Horus brigando, finalmente. E tem a questão, que a gente vai ver, importantíssima na próxima aula, que é especificamente sobre Horus e Anabecoa, e o famoso olho de Horus, que tem a ver com o nosso terceiro olho, glândula pineal, essas coisas, né? E a Anabecoa, impressionante, eu não sabia disso. Então, seu conflito, muitas vezes violento, termina com o triunfo de Horus, que restaura Maat. Os egípcios, como eu disse, né, os antigos, eles tentavam entender essas forças na natureza, esses princípios metafísicos, através de histórias, através de deuses. Esse Deus é o Deus da chuva, esse Deus é o Deus do sol, esse Deus é o Deus das estações, do inverno, da agricultura. Esse aqui é o Deus que mantém a ordem no universo. No caso, a ordem no universo, no Egito Antigo, era a deusa Maat, que simbolizava a ordem e a harmonia no universo, mas também simbolizava o conceito de justiça e verdade, né? Se você estivesse de acordo com essa harmonia da natureza, você estava junto desse conceito de justiça e verdade. Fora desse conceito, a pessoa iria mentir e fazer outras coisas que não estavam de acordo com esse conceito. Seria mais ou menos no taoísmo. A pessoa está no Tao, do taoísmo, o Dao do taoísmo, né? E quando você está nesse fluxo da natureza, você está nesse conceito de harmonia, de verdade, você vai ser inspirado a atos bons, boas palavras. Quando você está distante disso, dessa harmonia da natureza, no daoísmo ou de Maat, no Egito Antigo, a tendência é ficar pegado à materialidade, a brigas, a desordem, ao caos. Então Sete também, que briga por Osíris pelo trono, ele representa essa distância da ordem cósmica. E Osíris representa esse estado da ordem cósmica e de harmonia do universo, do cosmos e da natureza. Então, Maat, seu conflito entre Horus, já no caso, depois com Horus e Sete, primeiro é Osíris e Sete, depois é com Horus e Sete. Seu conflito, muitas vezes violento, termina com o triunfo de Horus, que restaura Maat, a ordem cósmica e social ao Egito, após o reinado injusto de Sete, e completa o processo de ressurreição de Osíris. Osíris morre e ressuscita. Nesta imagem, aí temos 3 estátuas. No meio, Osíris. À direita, Ísis, sua digníssima esposa, com disco solar na cabeça, Ísis, Osíris. E à esquerda, Horus, o filho dos dois, cabeça de falcão. Cabeça de falcão, a trindade, Ísis, Osíris e Horus. Agora vamos saber um pouquinho mais dessa mitologia. Onde é que está o número 42, Márcio, no meio do Osíris? Ah, vamos ver agora, olha só. Morte e ressurreição de Osíris. No início da história, só que os nossos personagens principais aí no final do slide. Temos Ísis, Osíris, Ísis, marido e mulher, eram irmãos e se casaram porque era costume entre os faraós e reis e rainhas do Egito casarem-se entre irmãos da mesma família. Então, Osíris casou-se com Ísis, que enfrentaram Sete,
e depois tiveram o filho Horus. Osíris representa Maat, a ordem cósmica, e Sete representa o oposto de Maat, que é o caos, a desordem, briga, inveja, apego à materialidade, etc, etc. Então, olha só o slide. No início da história, Osíris governa Egito, tendo herdado a realeza de seus ancestrais, em uma linhagem que remonta ao criador do mundo, Ra-Atum. Ra-Atum é o deus Sol que cria tudo e depois cria todos os deuses, e Osíris é um dos deuses criados. Sua rainha é Ísis, que junto com Osíris e seu assassino Sete, é um dos filhos do deus da terra Gep, da deusa do céu Nut. Então, céus e terra, céu, Nut, céus. Na cultura egípcia era a deusa Nut, a terra era a deusa Geb, eles se uniram, céus e terra, e deram origem a vários deuses, Osíris, Ísis, Sete, etc. Pouca informação, e o deus maior, o original de tudo, era Atum, ou Ra, ou Amun, né? Que era o deus Sol. Pouca informação sobre o reinado de Osíris aparece em fontes egípcias. O foco está em sua morte e nos eventos que seguem. Osíris está conectado, olha só, como eu disse, na mitologia muitas vezes essas lendas, mitos, os deuses são tentativas das tradições e civilizações de explicar esses conceitos metafísicos de vida, de morte, de existência, espírito, os poderes da natureza, os fenômenos naturais, etc, etc, etc. Então, muitas vezes nas mitologias tem significados metafísicos ou psicológicos, que a gente vai ver muito aqui no canal também em outro quadro chamado Power Mythos. Osíris está conectado aqui no mito ao poder vivificante, à realeza justa e ao governo de Maat, à ordem natural ideal, cuja manutenção era um objetivo fundamental na cultura egípcia antiga. Sete, por outro lado, está intimamente associado à violência e ao caos. Portanto, o assassinato de Osíris simboliza a luta entre a ordem e a desordem, e a ruptura da vida pela morte. É como se fosse o Yin e Yang, na tradição daoísta. No final do Novo Império, já no final do segundo milênio a.C., desenvolveu-se uma tradição de que Sete havia cortado o corpo de Osíris em pedaços e os espalhado pelo Egito. Porque o tempo vai passando e, de acordo com o momento histórico do Egito e de acordo com a região no Egito em que esses mitos são contados, eles vão se alterando um pouquinho. Então teve um momento em que houve a tradição de que Sete, na verdade, havia cortado o corpo de Osíris em pedaços e os espalhado pelo Egito. Alguns dizem que foi em 14 pedaços, outros em outras tradições do mesmo Egito, mas em outras regiões do Egito, né? Em outros distritos, nomos, que a gente vai ver, foram 42 pedaços. Então, centros de culto de Osíris em todo o país alegaram que o cadáver, pedaços específicos dele, de Osíris, foram encontrados perto deles. Olha, aqui nessa cidade aqui do Egito, do sul do Egito, a gente cultou Osíris, temos o pé de Osíris. Uma cidade mais ao norte, temos o dedo de Osíris. Isso aconteceu na Idade Média, né? Quando dizia, olha, nessa cidade aqui temos os restos de São Tiago, irmão de Jesus. Aí deu Santiago de Compostela, aquela cidade lá no norte da Espanha. Aí outra cidade ia ter o coração de não sei o que. A outra ia guardar a lança que perfurou Cristo. Temos ainda a lança, não sei o que. O cálice de Cristo está aqui. Então, relíquias, né? Para dar importância àqueles locais. Isso aconteceu na Idade Média e também tinha essa ideia no Egito Antigo. O pedaço de Osíris está aqui e tal, nossa cidade é especial por conta disso. Pode-se dizer que as partes desmembradas chegam a 42, sendo cada peça equiparada nos 42 nomes ou províncias no Egito. Porque é o seguinte, em algumas tradições, Osíris foi cortado em 14 pedaços, em outras em 42 pedaços. Mas seja 14 e 42... são múltiplos de 7. Eu esqueci de dizer. 42 é um múltiplo de 7. Interessante, né? Interessante. Temos 7 chakras, 7 dias da semana. Enfim.
42 é o múltiplo de 7. E a gente vai ver num dos próximos slides que o Egito era dividido em 42 distritos, Egito Antigo, chamados nomos. E cada pedaço de Osíris era relativo a um nomo, 42 pedaços de Osíris, 42 nomos do Egito Antigo. Assim, o deus da realeza, que era Osíris, na tradição o primeiro faraó, o rei do Egito, ou um dos primeiros, se torna a personificação do seu reino. Então, Osíris era importante pelo número 42 também. Ora 14, ora 42, mas também pelo número 42, né? As deusas Ísis e Néftis, Néftis era outra deusa, vão atrás do corpo de Osíris. Depois que Sete briga, tira Osíris lá, corta em pedaços e espalha no Egito, em várias partes. Aí a esposa dele, Osíris, preocupada, meu Deus, meu marido, Néftis, que era outra deusa, vamos atrás do Osíris, juntar os pedaços para que ele ressuscite. Então as duas juntas, preocupadas com Osíris foi cortado, né? E vão lá pegar pedaço por pedaço ao longo dos 42 nomos do Egito para reconstruir o deus Osíris. Muitas vezes com a ajuda de outras divindades, incluindo Tote, que a gente já viu Tote, a gente vai ver outras vezes. Tote era o deus com cabeça de Ibis e que era o escriba dos deuses, que trouxe para a humanidade, no Egito Antigo, muitos conhecimentos de matemática, astronomia, magia e inúmeras outras coisas para a humanidade lá no começo, ou antes das dinastias dos faraós. Era o escriba dos deuses. E ele ajuda Néftis e Ísis a buscar os pedaços de Osíris e a reconstituir os pedaços de Osíris. E Anubis também, um outro deus, que era o deus do embalsamamento e dos ritos funerários. Tote, Anubis, que era de Chacal, ajudou Ísis Néftis buscando os pedaços de Osíris para juntar e ajudá-lo a ressuscitar. Osíris torna-se a primeira múmia e os esforços dos deuses para restaurar o seu corpo são a base mitológica para as práticas de embalsamamento egípcias, que procuravam prevenir e reverter a decadência que se segue à morte. Essa parte da história é frequentemente estendida, com episódios em que Sete ou seus seguidores tentam danificar o cadáver. Ainda tem essa, o Sete ainda quis danificar, acabar o cadáver, e Ísis e seus aliados devem protegê-lo. Ou seja, mais algumas histórias extras sobre esse duelo entre Sete e Osíris, sendo que até então Horus não nasceu, Horus vai nascer depois, né? E ainda vai ter briga entre Horus e Sete. Depois que Osíris é curado e ressuscita, ele tem mais uma noite de amor com Ísis e concebe seu filho herdeiro legítimo Horus. Finalmente Horus nasce de Ísis com Osíris. Só que interessante, Horus nasce com a cabeça de falcão. Vamos lá. Então, primeira coisa importante, 42 no Egito Antigo, que pode ter influenciado os judeus helenísticos, é Osíris dividindo em 42 pedaços. Ora 14, ora 42, mas tem essas duas tradições também. Então, 14 e 42, relativo ao mito de Osíris. Agora, uma outra coisa importante, os nomos, que eram os distritos em que o Egito era dividido. O Brasil é dividido em 26 estados e o Distrito Federal. Estados Unidos em 50 estados e o Distrito de Colômbia. Outros países são divididos em províncias e regiões administrativas diferentes, com nomes diferentes. O Egito era dividido em 42, olha só o número, distritos chamados nomos. Um nomo, aqui a tradução está nome, foi a tradução que o Google deu para eu peguei em inglês, né? Nomos, quer dizer distrito, do grego antigo, era uma divisão territorial no Antigo Egito. Cada nomo era governado por um nomarca, não monarca de monarquia, mas nomarca de nomo, que era grande chefe. O número de nomos mudou ao longo, eu nem sei se o plural é nomos, porque vem do grego, né? Eu vou chamar de nomos, singular ou plural, ok? O número de nomos mudou ao longo dos vários períodos da história do Antigo Egito, mas em geral permaneceu muitas vezes como 42 nomos, né? Número de 42. O termo nomo vem do grego antigo nomos, que significa distrito. Então,
A divisão do Antigo Egito em nomes remonta ao Egito pré-histórico 3100 antes da Era Comum. Esses nomes existiam originalmente como cidades-estado autônomas, mas mais tarde começaram a se unificar, sob o sistema que agora essa parte em vermelho, sob o sistema que prevaleceu durante a maior parte da história do Egito faraônico. O país foi dividido em 42 nomos. Vocês percebem que eu sempre coloco os links, né, de pesquisa, onde é que está? 42, mais uma vez, Osíris 42 pedaços, nomos 42 nomos. Então, era ou não era o número 42 importante no Egito Antigo? Era. Osíris era um dos principais deuses, né? E nomos, né, era a divisão. Pode-se dizer que as partes desmembradas, agora essa parte final, as partes desmembradas de Osíris chegam a 42, sendo cada peça equiparada a um dos 42 nomos ou províncias no Egito. Isso a gente já leu, eu estou trazendo de novo só para fortalecer. 42, primeiro, referente aos 42 pedaços de Osíris, um dos principais deuses do Egito. E 42 também relativo aos 42 distritos do Egito. Será que os judeus helenísticos que foram em massa no século III depois de Alexandre o Grande, morar em Alexandria e serem intelectuais, serem coletores de impostos, serem muito ativos em Alexandria durante séculos na política, na economia, influentes? Os judeus chegaram a ser muito influentes em Alexandria no século III, II, I antes de Cristo e também I depois de Cristo. Será que eles não se deixaram influenciar pelo número 42, Osíris, os nomos? E eles tinham a cultura grega e também eram influenciados pela egípcia. Vamos ver agora um mapa do Egito. Essas coisas eu nunca vi judeus cabalistas falarem. Nunca. Nada. Talvez porque eles não saibam. Porque muitas vezes está restrito só à tradição da Bíblia hebraica. Entendeu? Mas enfim. E nada contra, está tudo bem. Então, aqui temos uma foto do mapa do Baixo Egito, que é perto do Mar Mediterrâneo, onde compreendia 20 nomos, ou seja, 20 regiões, 20 distritos, né? O Baixo Egito. E nessa outra foto de outro mapa, mais para o interior do Egito, para o sul do Egito, temos 22 nomos. 20 no norte e 22 no sul. 20 mais 22, um número mágico, 42 nomos ou distritos do Antigo Egito. Então vamos lá, cada um tendo um pedaço de Osíris, segundo a tradição, né? Deusa Maat. Agora temos outra coisa importante do Egito Antigo, muito forte, relativo ao número 42. Deusa Maat, eu já falei várias vezes aqui nesse vídeo, que era uma deusa que na religião egípcia personificava essa ideia da ordem e harmonia cósmica, a ordem e harmonia da natureza, que seria no taoísmo o Tao ou Dao. O Dao compreende o Yin, Yang, essa harmonia na natureza, no cosmos, etc., né? Outras tradições vão chamar de outros nomes, mas essa ordem cósmica, essa ordem divina, no Egito Antigo era representada pela deusa Maat. Então, Maat compreendia os antigos conceitos egípcios de verdade, equilíbrio, ordem, harmonia, lei, moralidade e justiça. Ou seja, além de harmonia, ordem e equilíbrio cósmicos, também justiça, lei e moralidade. Maat também era a deusa que personificava esses conceitos, regulava as estrelas, as estações e as ações dos mortais e das divindades, que trouxeram a ordem ao caos no momento da criação. Seu oposto ideológico era Isfet, que significa injustiça, caos, violência ou fazer o mal. Agora tem uma coisa interessante, quando a pessoa morria, na tradição egípcia antiga, antes de ir para o paraíso ou inferno, digamos assim, né, num linguajar mais simples, a alma dela era julgada pela deusa Maat, com a pena de Maat. Vocês vão perceber nessa figura aí de Maat, na cabeça tem uma pena. E o coração do falecido era posto numa balança, num lado, e do outro lado a pena. Se o coração do falecido fosse
bem leve como a pena de Maat, muito leve, era considerado que ele tinha sido uma boa pessoa e ele iria para o céu, digamos assim, junto aos deuses, etc. Mas se o coração dele, ao ser pesado na balança de um lado e a pena de Maat para o outro, o coração fosse pesado, significa que tinha muitos, entre aspas, pecados, erros cometidos em vida. Então não era digno da alma, a partir dali, para os deuses. Iria ser comido por um monstro, Amit, né? Então vamos ver isso aqui. Mas onde é que tem o número 42 de Maat? Ah, Maat tinha ajuda de 42 assessores ou juízes para julgar os falecidos. Olha só, 42 de novo. Deus Maat. Maat representa o princípio ético e moral, que se esperava que todos os cidadãos egípcios seguissem ao longo de sua vida cotidiana. Esperava-se que eles agissem com honra e verdade em assuntos que envolvessem a família, a comunidade, a nação, o meio ambiente e os deuses, ou seja, em harmonia e equilíbrio com tudo e todos. Não que a pessoa não fosse falha, né? Mas com certeza tinha esse ar de que Maat era uma ideia de conduzir tudo e todos com a melhor harmonia possível. Para a mente egípcia, Maat uniu todas as coisas numa unidade indestrutível. O universo, o mundo natural, o estado do indivíduo eram todos vistos como partes da ordem mais ampla gerada por Maat. Ou seja, ele está dizendo que Maat une várias coisas num todo harmônico. Ele une o ser humano. O ser humano é composto de várias partes, mãos, pés, cabeça, olhos, coração, mas ele está num todo harmônico. O Estado, com várias cidades, distritos, povos, é um todo harmônico. O universo, com todas as galáxias, estrelas e tudo mais, é um todo harmônico. Tudo sendo constituído e unido nessa harmonia através de Maat, no Egito Antigo. Ok? Temos também o conceito de Duat, que era o submundo. No Duat, o submundo egípcio, dizia-se que os corações, olha só, dos mortos eram pesados contra a pena de Maat, para saber se o falecido iria, digamos assim, para o céu ou para o inferno. Era digno de ir para os deuses, para toda a eternidade ou não. Vamos lá. Se o coração fosse considerado mais leve ou igual em peso à pena de Maat, na balança, o falecido levaria uma vida virtuosa e seguiria para Aru, que era, né, os Campos Elíseos, um lugar de luz, né, etc., de coisas boas. Um coração digno seria considerado pesado e seria devorado pelo deus Amit, que era um monstro, né? Ora, é indigno, o coração ficou mais pesado que a pena de Maat, então já estava lascado. Iria ser devorado por Amit e seu dono condenado a permanecer no Duat, o submundo. Então, mas tem uma coisa. No julgamento do falecido, depois que ele falece, e antes de ir receber honras ou punições, ele iria passar por essa avaliação de Maat. Só que ele teria que, junto com Maat tinha 42 assessores ou juízes. Olha o número 42 aparecendo de novo. E como a questão do pós-vida era importante para os egípcios, Maat também era importante. E junto de Maat está o número 42. Mais uma vez o número 42 importantíssimo enraizado na cultura egípcia. Então a pessoa, na hora da pesagem, na alma, né, do falecido, tinha que falar para os 42 assessores de Maat, os 42 juízes, 42 confissões negativas. De novo, 42 juízes e 42 confissões negativas, dizendo que não matou, não cometeu adultério, não fez isso, não fez coisas ruins, né? Olha só, a doutrina de Maat está representada nas declarações a Reiktmert Fent e nas 42 confissões negativas, ou seja, o que ele não fez, listadas no papiro de Anne. Então, as 42 confissões negativas, o que é isso? As confissões negativas que alguém faria, a alma, né, do falecido faria após a morte, poderiam ser individualizadas, ou seja, variar de pessoa para pessoa.
Estas foram as confissões encontradas num dos papiros, chamado Papiro de Ani, né? Essa era a ideia. Cada um teria 42 confissões diferentes, de acordo com o nível da pessoa, enfim. Mas nesse papiro, chamado Papiro de Ani, as 42 confissões negativas, aqui está um exemplo delas. Eu não cometi pecado, ia dizer uma confissão para cada assessor, né, de Maat. Eu não cometi pecado, eu não cometi roubo com violência, eu não roubei, eu não matei homens ou mulheres, eu não destruí o grão, não reduzi medidas, ou seja, não defraudar, né? Eu não roubei a propriedade do Deus, ou seja, dos templos, né? Eu não contei mentiras, eu não roubei comida. Agora esse último eu achei engraçado. Eu não estava mal-humorado. Pelo menos nesse papiro. Se a pessoa, em algum momento, ele diz, eu não estava mal-humorado, mas estava, e o Deus lá fica registrando, olha, você mentiu aqui. No dia tal você estava mal-humorado, tá lascado. Ai. Mas brincadeira, eu não estava mal-humorado. Então, vai dando as 42 confissões negativas, depois tem a pesagem, e se der certo, ele vai para Aru, né? O céu. Então, os 42 assessores, ou juízes de Maat. Mais uma vez, o número 42, enraizado em algo importantíssimo na cultura egípcia, que é o pós-vida e a pesagem do coração e Maat. 42 assessores, 42 confissões negativas, o número 42, de novo, na cultura egípcia. Os assessores de Maat são as 42 divindades listadas no papiro Nebseni. Aqui o falecido faz a confissão negativa no papiro de Ani. Eles representam os 42 nomos, de novo, os distritos do Egito, unidos do Egito, e são chamados de os deuses Maat ocultos, que se alimentam de Maat durante os anos de suas vidas, isto é, eles são as divindades menores, justas, que merecem ofertas. Assessores de Maat, né? Como o falecido segue a fórmula estabelecida de confissões negativas, ele se dirige diretamente a cada deus e menciona o nomo, ou seja, o distrito do qual o deus é patrono. Deus fulano de tal, você é patrono do distrito nome tal, e minha confissão é essa, confissão negativa, a fim de enfatizar a unidade dos nomos do Egito. Temos aqui, olha só, essa foto, né, de uma parte lá, de um templo, né, em que, não sei se é de papiro ou de um templo, mas que ficou registrado os 42 juízes de Maat. Olha só, alguns dos 42 juízes de Maat são visíveis nessa figura, nessa representação aí. Não sei se é de papiro ou está na parede de um templo. Mas aqui, no meio, você vê vários sentadinhos. São alguns dos 42 juízes com assessores de Maat. À direita, lá no final, tem uma pena grande, que é a pena de Maat, para pesar o coração dos falecidos, né? E ao lado da pena de Maat temos Tote, que é o deus de cabeça de Ibis, que é o escriba dos deuses, né? Acima temos uma balança. Anubis, o deus chacal, ele ajuda na pesagem. De um lado tem a pena, de outro tem o coração. E aquele bichinho no meio, parece um crocodilo, é Amit. Se o coração é considerado pesado, ou seja, cheio de, digamos, erros, pecados, ou vamos dizer karma, né? Usando essa linguagem, karma, e o coração foi considerado mais pesado do que a pena de Maat, não é digno de ir para Aru, não é digno de ir para os deuses pós-morte. Aí esse crocodilo, Amit, vai comer o coração e a pessoa está literalmente lascada, vai ficar o resto da vida no Duat, no submundo, sofrendo, né? Lascado. e você vê que o crocodilo fica olhando para Anubis. Bom, a mim parece que é assim, tô doido para comer o coração. Vamos ver se dessa vez eu vou comer esse coração. Se tiver pesado, ele vai lá e come o cara, e a alma daquele falecido está lascada. Vamos ver. Alguns dos 42 juízes de Maat são visíveis, sentados e de tamanho reduzido. A pena da verdade Maat representada no canto inferior direito, bem grande, junto de Tote. E para terminar essa aula, temos também, além de Osíris, 42 pedaços, os nomas, 42 nomas e distritos, Maat, 42 juízes e 42 confissões negativas. Temos a tradição de que Tote possivelmente escreveu 42 livros
E de quando o Alexandre o Grande levou a cultura grega helênica para o Egito e houve um sincretismo da cultura grega egípcia, Tote, egípcio, e Hermes, grego, se tornaram um só. E depois veio a ideia de que houve esse Tote e Hermes juntos, acabou se tornando um personagem mítico chamado Hermes Trismegisto, que teve sacerdotes e tudo mais, que escreveram livros de filosofia, alquimia, etc. E que depois chegou aos nossos dias chamado Corpus Hermeticum. E que dizem que foram 42 livros. E que Tote também escreveu 42 livros. Vamos ver isso aí, ó. Segundo Clemente de Alexandria, que era um dos pais da igreja do século II ou III, salvo engano, do século II depois de Cristo, Clemente de Alexandria, falando sobre Hermes Trismegisto, diz que Hermes tinha 42 livros, subdivididos em 6 conjuntos, sobre educação dos sacerdotes, rituais do templo, geologia, geografia, botânica, agricultura, matemática, arquitetura, hinos em louvar os deuses, etc, etc, e medicina. Ou seja, segundo Clemente, Hermes Trismegisto, que era esse sincretismo entre Hermes grego e Tote egípcio, escreveu, entre aspas, porque não escreveu, era um personagem mítico, não existiu, mas houve sacerdotes de Hermes, né? Tratavam Hermes, essa figura, como um deus, né? Esses sacerdotes escreveram várias obras, e que, segundo Clemente, naquela época eram 42 obras, só que o que chegou até nós como corpus herméticos são 18 obras, mais ou menos de 42, até porque muita coisa atribuídos a Hermes Trismegisto, se bem que muita coisa foi destruída, né, com o tempo. Essa parte em vermelho fui eu que coloquei, olha só. Não sei ao certo, isso aí sou eu dizendo, Márcio, não sei ao certo sobre se Tote tinha mesmo 42 livros, mas atribui-se a Hermes Trismegisto 42 livros. De qualquer maneira, isso é um indício da força e relevância do número 42 para aquelas culturas daqueles tempos. Provavelmente o que foi chamado de 42 livros de Hermes Trismegisto é o que temos hoje como Corpus Hermeticum. Embora o que chegou até nós é bem menos que 42 livros de Hermes Trismegisto. Chegaram 18 mais ou menos. E aqui, terminando essa slide, eu tirei da aula 2, que eu quero ressaltar mais uma vez aqui. Jeffrey Milliken, aquele livro azul, que em geral eu sempre mostro, está até aqui de novo. Foi o livro que me abriu a Ana Becoa em 2018. Em abril de 2018, quando eu fiz 42 anos, de novo 42. Engraçado, né? Eu nem sabia disso aqui. Eu soube no mesmo mês que eu fiz 42 anos. É um dos pouquíssimos livros, e está em inglês, que fala em uma riqueza enorme de detalhes da Ana Becoa. Isso que está no slide é parte do que está na introdução desse livro. Então, e que eu já mostrei na aula 2. Aqui é só esse slide. 2000 anos antes de Cristo, ou seja, por volta de 2000 anos antes da Era Comum, antes de Cristo. Isso aqui é desse livro do Jeffrey Milliken, esse livro azul, né? Eu só estou reproduzindo o que ele escreveu. 2000 anos antes de Cristo, os egípcios também veneravam o profeta Enoque e suas obras. Ou seja, o que ele está dizendo é que Tote, que depois foi feito um sincretismo com Hermes, da mesma forma que quando os africanos foram morar no Brasil, em especial Salvador, houve um sincretismo da cultura e da religião africana com a cultura católica, Iemanjá, Oxalá e tudo mais, correspondentes a deuses, tem as suas correspondências com alguns santos católicos. Então, isso se chama sincretismo. Do mesmo jeito, quando a cultura grega influenciou a romana, também houve um sincretismo. Zeus para os gregos é Júpiter para os romanos, e assim por diante. E houve um sincretismo de alguns deuses dos gregos com os egípcios, Tote com Hermes, e depois com os judeus que moraram em Alexandria, né? Eles depois foram dizer que Tote e Hermes tinha sido o profeta Enoque, que na Bíblia é o único patriarca antes de Noé que não morreu, que ele ascendeu aos céus, e que já no terceiro ou quarto, e talvez, eu não sei se é no Talmud,
enfim, em alguns escritos de rabinos do 3º ou 4º século depois de Cristo, vai dizer que o profeta Enoque se transforma no anjo Metatron. Então vamos ter uma aula específica sobre isso, essas tradições de Enoque e Metatron. Mas de qualquer modo, juntando essas tradições, todas, esse sincretismo egípcio, grego e judaico, até porque os gregos invadiram o Egito, houve um secretismo, muitos judeus desde o começo, então já houve um pouco dos judeus absorvendo parte da cultura grega e egípcia. Então, no final das contas, Tote é equivalente a Hermes, que é equivalente a Enoque, que é equivalente ao arcanjo Metatron. Houve um sincretismo disso tudo. Tote, Hermes, Enoque, Metatron. Voltando para cá, e aí a gente vai terminar a aula. 2000 anos antes de Cristo, os egípcios também veneravam o profeta Enoque e suas obras. Isso aqui é lenda, isso aqui é uma tradição. Mas segundo a tradição, né, em parte dos rabinos de 1800 anos atrás, 1700 anos atrás, né, junto com a tradição grega e egípcia, né. Então, os egípcios conheciam Enoque pelo nome de Tote, aquele que lhes trouxe conhecimentos de astronomia, matemática, medicina, geometria, números, música, botânica, engenharia e os nomes divinos de Deus. Na tradição egípcia, no começo das dinastias e até antes das dinastias egípcias, dos primeiros faraós, Tote desce aos céus, trazendo muito conhecimento para a humanidade. Quando os gregos foram a Egito, estou no 3º parágrafo, quando os gregos foram a Egito e estudaram seus livros, aí depois de Alexandre o Grande, trouxeram ou levaram o conhecimento de Enoque, Tote, trouxeram, né, o conhecimento de Enoque, Tote de volta à Grécia, e mudando seu nome para Hermes, o mensageiro, que é outra palavra para anjo. Então, ele já tinha a ideia de Hermes, que era um deus mensageiro na Grécia. Eles simplesmente consideraram a figura de Tote do Egito, que trouxe várias coisas dos deuses, né, dos céus, para a humanidade, muito parecido com a figura de Hermes dos gregos. Então eles uniram, houve um sincretismo entre Tote e Hermes, a figura dos dois, né? E que depois ficou também, teve sincretismo Tote e Hermes com Enoque e Metatron. Último parágrafo. Dizia-se que os 42 livros de Tote, eu não sei se era 42, alguns dizem que era só um livro, mas enfim, também conhecido como os 42 livros de instruções, uma alusão à oração do Gênesis, de 42 letras, revelavam os segredos dos próprios deuses e tudo que estava escondido nas estrelas. Pode ser, provavelmente, isso aí eu não sei, um egiptólogo com certeza vai ter muito mais base para dizer sobre isso, se na tradição egípcia, se nas inscrições que deixaram os templos e tudo mais, ou no livro dos mortos, etc., dos papiros, se Tote também ele escreveu na tradição um livro ou 42. Agora, Hermes Trismegisto, segundo Clemente de Alexandria, teve 42 livros. Os 42 livros de Hermes Trismegisto, Corpus Hermético. O que eu estou dizendo é o seguinte, que esse número de 42 ficou muito importante na cultura egípcia, na cultura grega e provavelmente influenciou os judeus a depois descobrirem o nome de Deus de 42 letras, na minha opinião, que não é a verdade e tal, mas são tantos detalhes se casando que eu acho muito interessante. À esquerda você tem aí a figura de Tote, o deus com cabeça de íbis. No meio, essa estátua desse jovem rapaz representando o deus Hermes. E ele foi feito um sincretismo e acabou dando Hermes Trismegisto, que seria um sábio egípcio, que não existiu, era mítico, mas essa ideia de Hermes Trismegisto houve depois do sincretismo entre Tote e Hermes. Finalmente terminando, 42 na tradição egípcia antiga, resumo, Osíris, 42 pedaços, 42 nomos no Egito Antigo, que eram os distritos, Mate, 42 confissões negativas, Mate, 42 juízes ou assessores, que para mim foram as principais influências relativas ao número 42, e 42 livros de Tote, menos influência, né? 42 livros de Hermes Trismegisto. Resumindo, o número 42 estava enraizado muito forte na cultura egípcia e provavelmente influenciou os judeus helenísticos a estudarem mais a fundo a Bíblia hebraica, tendo esse número em mente.
Próximas aulas. Ah, Márcio, mas também teve 42 na cultura hebraica, que quando os judeus passaram 40 anos no deserto, indo do Egito para a Terra Prometida, eles passaram por 42 regiões. Vamos ver isso em breve. Próximas aulas. O número 42 no Antigo Egito, sua relação com o famoso olho de Horus e com a Anabecoa. Próxima aula a gente só vai terminar essa parte do Egito Antigo, falando especificamente do olho de Horus e uma semelhança incrível com a Anabecoa. O olho de Horus e a Anabecoa. E depois a gente vai falar o número 42 na tradição cabalística. Terminando, olhando o símbolo Koa, com as 42 letras, se conectando à luz, ao amor, à vida. Relaxando a mente, o coração. E é isso, pessoal. Terminamos a aula de hoje. Próxima aula, vamos ver o olho de Horus e a Anabecoa. Se inscreve no canal, ativa o sininho para as notificações, dá um like no vídeo. E vamos estudar mais a fundo a Anabecoa. Essa parte teórica pode ser que para alguns seja um pouco chato, mas é importante saber esses conceitos para entender melhor essas concepções sobre a Anabecoa de acordo com o que eu entendo hoje, ok? E para na parte prática a gente ter mais ideias de meditações, ativações para a gente manifestar e co-criar uma vida maravilhosa. Curta aí o canal, se inscreva aí, veja os outros vídeos do canal. Aqui Márcio Alexandre, sou seu mentor de vida abundante 42. Meditação, terapias e co-criação. Te ajudando a transformar a ansiedade e estresse em harmonia e bem-estar. Forte abraço e se lembre do nosso mantra. 11042. Milagres acontecem. Tchau, pessoal.